14 gols em 20 jogos com a camisa do Cruzeiro, nas graças da Nação Azul, mas quase que essa história não aconteceu. Era início de agosto de 2020, começo da Série C pro Brusque e uma entorse no joelho direito diante do Ipiranga. Neste lance aí, quase interrompeu ali a carreira do centroavante Edu. Isso coincidiu com o pico da nossa pandemia. E nesse mesmo momento, o Edu sofreu a lesão, se eu não me engano, no dia 8 de agosto de 2020. E esse período, o médico do clube, o Dr. André Karnikoski, que é meu amigo pessoal, um irmão para mim, ele estava doente, estava internado na UTI e veio, infelizmente, a falecer no dia 13 de agosto. Nisso assumiu como médico do clube o Dr. Lucas, que é outro colega nosso aqui, grande amigo meu também. E lembro direitinho que no meio daquele sofrimento por ter perdido o André, o Lucas me ligou e disse: olha, o nosso centroavante teve uma lesão do joelho, uma lesão ligamentar, queria que tu desse uma olhada. Então a gente agendou para ver o Edu assim que possível. Isso foi feito, se eu não me engano, ali pelo dia 15, 16 de agosto, logo depois do falecimento do Dr. André. E quando eu fui examinar o Edu não me conhecia, ele entrou com um semblante, claro, triste, né, pela lesão, sério, né, eu coloquei ele na maca. Quando eu fui examinar o Edu, eu vi que ele tinha uma lesão multiligamentar do joelho, né, isso é uma lesão que envolve mais de um ligamento, é uma lesão considerada grave entre as lesões de joelho. Além de lesão meniscal, lesão de cartilagem. Isso piora muito o prognóstico e a chance do jogador voltar a jogar no mesmo nível que ele jogava antes. Então, você ter que dizer isso para um jogador que estava brilhando na carreira como ele vinha, onde ele já esperava que ele tinha uma lesão, mas dizer para ele que aquela lesão era muito pior do que a lesão que ele imaginava, né? Então, isso foi bastante pesado e o Edu encarou isso com muita seriedade. E quando eu fui examinar ele, eu percebi que o local onde nós iríamos tirar um dos enxertos, que seria um do novo ligamento, era um local onde ele tinha uma tendinite. Então esse tendão, que seria o novo ligamento dele, ele estava doente. Isso inviabilizaria utilizar esse tendão como um enxerto, porque você não poderia colocar um enxerto doente. O risco disso romper de novo seria muito maior. Então, vem aquela hora que a gente chama do feeling do médico, né? Aquela capacidade de sentir a situação, e eu disse: Edu, nós vamos tirar enxerto do outro joelho. Eu vou ter que mexer, eu vou ter que fazer um corte no teu outro joelho e tirar um enxerto dali para conseguir restaurar um dos ligamentos que tu machucaste. E o que a gente espera quando a gente fala isso? Que o jogador desabe, né? Ou que diga: poxa, mexer no outro joelho, é um joelho bom que nunca tinha tido nada. E o Edu olhou para mim e disse: doutor, toca a ficha, vamos nessa. Quando eu machuquei, eu tinha muita fé em Deus de voltar a jogar bola, era tudo que eu pedia a Deus, eu só queria voltar a treinar, voltar a jogar, porque foi um período que me magoou muito, que me entristeceu muito. Eu cheguei, cara, a palavra correta, no fundo do poço, cara, porque... A sua lesão foi mais séria do que se imaginava, Edu? Minha lesão foi muito séria, cara, porque... Você rompeu o quê? LCA? Eu rompi o LCA, rompi o menisco, rompi o colateral e esmaguei cartilagem grau 4. Que E aí isso, tudo? Isso tudo. E aí eu tive que tirar o tendão patelar do joelho esquerdo para virar o meu LCA do direito, porque o meu tendão patelar do joelho direito estava com tendinite, então não podia usar um tendão machucado para refazer um outro ligamento. E aí foi bem complicado, cara, porque na primeira consulta, né, eu fiquei sabendo que eu ia ter que operar o joelho e tudo aquilo, aí o médico te prepara, é uma lesão que assusta qualquer atleta. E aí na minha segunda consulta com o doutor, faltava uns 15 dias assim para minha cirurgia, ele me pediu para assinar uma autorização de que eu autorizava ele tirar meu tendão do outro joelho para fazer o meu joelho machucado. Ali você já pensou e falou: esse negócio tá ficando ali eu falei pro meu pai, pai, provavelmente a gente tá chegando no fim da caminhada, porque
vai ser difícil de reverter o quadro. Mas eu sempre tive muita fé em Deus. Eu sabia, né, que eu ia ter que ter muita força para reverter aquilo ali e que eu ia lutar, mano. Eu sempre fui assim, meu jeito. A partir daí, um longo período de recuperação, com muita luta e esforço diário, e que não foi nada fácil. E aí foi passando, primeiro mês muito difícil, segundo mês muito difícil. O Brusque foi fundamental para mim, principalmente no primeiro mês, porque eu estava muito mal de cabeça. E aí eu pedi uma autorização para continuar o tratamento na minha cidade. E aí o presidente e os diretores me liberaram na mesma hora, só pediram para eu esperar 15 dias, que era o tempo de tirar os pontos, né, do joelho. E aí não tinha como eu viajar de avião, porque eu não conseguia dobrar o joelho. E aí passaram 15 dias, um amigo meu lá de Santa Catarina me levou para o Rio de carro, eu fui 15 horas no carro com o joelho esticado no banco de trás. Mas naquele momento ali eu precisava do meu pai, da minha família. E como eu tenho, né, o Vinícius lá na minha cidade, que é o fisioterapeuta lá que sempre me ajuda, na mesma hora ele se disponibilizou. E aí no início das fisioterapias meu pai me levava de carro. E aí eu fiquei em casa 40 dias. Aí passado esses 40 dias eu já estava um pouco melhor, já estava voltando a fazer os exercícios, né, para reativar a musculatura, tudo isso, né, de recuperação. Só que ao longo do processo, né, como uma cirurgia longa, teve vários altos e baixos nesse período, assim, né? Me lembro que em alguns momentos, assim, a gente chegou a discutir, assim, né? Eu ficava até triste porque tinha que, às vezes, chamar um pouco a atenção dele. Me lembro que um dia na academia ele chegou e falou, não, mas academia de novo, Gu. Me chamava de Gu porque nós tínhamos uma relação muito boa de amizade, assim, sabe? Tinha trabalhado com ele no Tubarão. E além de um fisioterapeuta, o Edu é meu amigo, né, particular, assim, e vou carregar ele comigo sempre no coração, assim, porque eu admiro bastante o atleta e a pessoa do Edu, né? E nesse dia, então, eu peguei e fiquei, assim, muito chateado que eu fui para casa, que eu tive que chamar a atenção dele. Não, Edu, se você não quiser fazer, não precisa. A gente acabou discutindo ali, porque era algo que era bom para ele, né? Mas só que, assim, o atleta às vezes não entende, né? Porque é algo muito repetitivo e precisa fazer para poder ganhar força, poder se desenvolver, né? Então, durante a reabilitação teve vários dias assim, mas acabou que no final deu tudo certo. A gente, além de ter tido sucesso na reabilitação, reforçamos ainda mais a nossa amizade. E à medida que o tempo foi correndo e a gente foi avaliando nesse pós-operatório, eu lembro que um dia ali pelo talvez quarto, quinto mês de pós-operatório, onde as coisas já estavam se mostrando muito boas, né? O Edu chegou sorrindo aqui no consultório, a gente examinou ele, viu que a coisa estava cada vez melhor, né? E no final da consulta ele acabou tentando me agradecer e desabou em lágrimas, né? E isso me motivou muito também no dia, hoje eu até me arrepio lembrando disso. Por quê? Porque ele sentia que ele ia poder voltar a fazer aquilo que ele mais gostava e que aquilo que ele mais sabe, que é jogar futebol e fazer gol. Então, dali em diante, cada vez mais as consultas de retorno dele, de acompanhamento, de pós-operatório, elas foram mais leves, né? Mais tranquilas. Por quê? Porque a gente via uma evolução muito favorável. A gente sabia, e quando eu digo a gente, eu digo eu e o Edu, nós tínhamos aquele sexto sentido, que era a questão de aguardar o tempo, aguardar a evolução, a recuperação da fisioterapia, que estava indo de forma brilhante, ele ganhando massa muscular, até que a gente foi liberando para voltar aos treinos. E nesse meio tempo o Edu me mandava algumas mensagens, a gente se ligava e ele dizia, doutor, estou bem, estou indo bem, não sinto nada, estou bem, né? Até que aconteceu realmente o retorno dele para o campo. O tempo passou e quase 10 meses depois daquele dia 8 de agosto de 2020, Edu voltou a campo. Estreia da Série B de 2021 contra a Ponte Preta em casa. 2 gols do Imperador, vitória do Brusque e um retorno triunfal. E foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, cara. Foi o dia que eu renasci, sabe? Que eu acabei o jogo, liguei pro meu pai, falei para ele que a gente ia continuar e que eu tinha vencido aquilo ali, né, cara? Foi uma luta muito grande, muito, muito grande mesmo.
E quando acabou o jogo ali, eu era uma pessoa muito realizada, muito feliz pela força que eu tive, né, de enfrentar aquele momento ali. Não é fácil, mas é o que eu posto direto aí nas minhas coisas. Eu faria tudo de novo, porque valeu a pena, valeu muito a pena. E o Edu cresceu bastante, eu sempre cobrava muito dele profissionalismo, empenho, dedicação, porque eu sabia do potencial dele, sempre acreditei no Edu, desde o primeiro treino que eu vi ele no Tubarão, eu falava para ele, foca que você vai chegar. Então ele está colhendo agora, sinto muito feliz de ter contribuído 1% ali para ele chegar onde ele chegou, porque um potencial que ele tinha que estar onde ele está hoje, fazendo os gols que ele está fazendo. Eu tenho certeza que ele ainda vai fazer muito gol, vai dar muita alegria para a torcida, para o clube, e ele também merece ser muito feliz. Para nos encher de orgulho e para essa história brilhar mais ainda, o Edu entra em campo e marca os 2 gols da vitória do Brusque contra a Ponte Preta, né? O Brusque acabou ganhando aquele jogo por 2-1, o Edu sai ovacionado do campo, né? E parece que se cumpriu aquilo que eu e ele vivíamos dentro do consultório, né? Aguardando aquele momento, né? Que seria coroado com esses 2 gols naquela partida tão importante para o Brusque Futebol Clube, né? Mas eu acho que no fim ainda mais importante para o Edu, que voltou de forma assim simplesmente espetacular, né? É muito difícil se você vê um jogador que tem uma lesão tão séria como ele teve, né? Voltar de uma forma tão brilhante. Hoje, Edu comemora 1 ano do retorno aos gramados, 14 gols marcados em 20 partidas e um começo perfeito da trajetória no time que hoje é comandado por um dos maiores centroavantes da história, grande ídolo do Imperador, como ele já havia revelado lá em 2020, antes de tudo acontecer. Um ídolo, Ronaldo Fenômeno.